Olá, você que nos ouve multiplataforma pela Rádio Câmara 93,9 FM aqui em Bauru e nos canais 10 da NET em 60.3 do HF digital pela TV Câmara. Hoje nós vamos falar sobretudo com o servidor público, vocês que têm regime próprio de previdência e também para quem está no sistema comum, para entender como funciona a regra da questão da contagem do que a gente chama de cálculo atuarial. Apesar de ser um palavrão para você que está em casa, ele é que vai definir a sistemática para que você possa acompanhar e saber se o fundo de previdência que vai garantir e garante as aposentadorias e pensões que hoje estão sendo pagas e do futuro, se eles serão permanentes e serão saudáveis na formação do caixa. Para isso está conosco um especialista que é contratado pela Funprev através de licitação pública para apresentar o chamado cálculo atuarial, receber todos esses dados para que ele possa dizer se no caso nosso aqui de Bauru, se essas contas estão andando bem no tempo. Obrigado, Luiz Cláudio Kogut, por estar conosco aqui. Tá, é um prazer, estou à disposição. Eu tentei explicar bastante a grosso modo o que é cálculo atuarial para as pessoas entenderem que todo ano o servidor público, vou usar a experiência aqui de Bauru, o senhor tem experiência, lógico, com outros fundos de previdência, são chamados para fazer o recadastramento, apresentar os dados e atualizar informações se forem necessárias, se casou, se não casou, se teve filho, se teve infelizmente algum falecimento na família. Por que esses dados são fundamentais para essa conta especializada que o senhor faz como profissional? Bem, anualmente a gente recebe um cadastro de dados, né? Com informações individualizadas de cada servidor. Informações referentes ao tempo que ele tem de contribuição, a composição familiar, a remuneração que ele tem, o cargo que ele está ocupando, porque essas informações elas são relevantes para fazer as projeções relacionadas aos benefícios previdenciários que ele vai ter. Então o cálculo atuarial ele faz estimativas em relação a isso. Então você pega todos os servidores, estima quando cada um deles vai se aposentar, qual vai ser o benefício que ele vai receber e você faz a estimativa de quanto custa pagar esses benefícios futuros, mesmo para aqueles que já estão aposentados e já estão recebendo seus benefícios. Aí, ao mesmo tempo, a gente faz a projeção das receitas que o plano vai receber no mesmo período de projeção e verifica se o plano tem equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o equilíbrio atuarial, ele é observado ao longo do tempo, não é como a gente faz, por exemplo, num plano de saúde, a gente observa o equilíbrio financeiro. Se as receitas que são oferidas naquele período de um ano são suficientes para pagar as despesas e as demais despesas do plano, né? Isso funciona também em seguros de vida, em outros produtos calculados, que a gente chama calculados por repartição. No caso do Funprev, o sistema é calculado por capitalização, ou seja, você faz uma poupança previdenciária antecipadamente para no futuro pagar os benefícios. Então, os recursos que os servidores e a prefeitura repassa para o Funprev hoje, eles são em parte usados para pagar as aposentadorias e pensões que já foram concedidas, mas uma parte importante desses recursos fica capitalizada para pagar os benefícios dos servidores no futuro. Então, voltando aos dados, quanto melhor for a qualidade desses dados, mais precisão eles tenham, melhor mais precisas são as projeções feitas pelo atuário. Por isso que a base de dados do recadastramento que eu citei é fundamental, como o Luiz Cláudio comenta conosco, para ele poder elaborar todos esses cenários de performance. O senhor acaba de apresentar um cálculo que é anual, contratado pela Fundação com exigência legal, exatamente para que a gente possa ver a performance dessas relações todas a cada ano. Como está o cenário atuário da Funprev nessa situação? Bem, eu presto serviços para o Funprev já são cerca de 10 anos, né, que eu venho fazendo esse acompanhamento. E ao longo do tempo a gente foi ajustando o plano, que é um dos motivos que a gente faz a avaliação anual, é para você ver as variações ao longo do tempo e ir ajustando o plano para que ele cumpra seus compromissos, né? Para que ele tenha essa capacidade. Especificamente nesse ano, a partir do momento em que a lei de equacionamento do déficit atuarial foi estabelecida, lá desde 2011, e ela foi inclusive revista algumas vezes nesse período, nesse ano, considerando todas as receitas que o plano tem, de acordo com a legislação, que é a contribuição dos servidores ativos, dos inativos, a estimativa da compensação a receber, mais o recebimento do parcelamento do déficit, que já está contratado,
E mais o saldo que ele tem em caixa hoje, a gente pode assegurar que o plano tem equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, as despesas futuras que estão projetadas na avaliação atuarial são equivalentes às receitas futuras, não no longo prazo, que é a característica do cálculo atuarial, é fazer essa estimativa no longo prazo. Então, nesse momento, e inclusive no ano anterior, que foi no encerramento do exercício de dezembro de 2014, o plano mantém o equilíbrio financeiro e atuarial. Quer dizer, passamos do ponto de vista da linguagem do senso comum do leigo que está em casa, o servidor público que não tem a especialização de informação, para um roteiro saudável de previsão de caixa para poder pagar as aposentadorias futuras. Isso. Hoje, considerando tudo que está realmente contratado e estabelecido em lei aqui no âmbito do regime, é suficiente para pagar os benefícios. Esse ano, inclusive, a gente está fazendo alguns aperfeiçoamentos, porque está tramitando na Câmara aqui uma lei que pretende preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, na medida em que eventos que podem provocar o desequilíbrio aconteçam. Um exemplo, por exemplo, de uma revisão de cargos e salários. Então, se a gente tiver hoje uma revisão de cargos e salários, parte desses novos salários serão transformados em benefícios previdenciários no futuro. E isso causa um impacto no FUNPREV. Uma parte do desequilíbrio que o FUNPREV tinha no passado veio em decorrência dessa situação. Então, esse aperfeiçoamento que está hoje tramitando na Câmara é que, para que novos procedimentos de alteração de salários, de cargos e tal, para que eles possam ser apreciados de uma forma mais completa, vai ser feito preliminarmente um estudo de impacto atuarial. Então, nós estamos tentando cercar o regime de segurança para que ele não possa ter desequilíbrios futuros provocados por situações que venham a ocorrer a partir de agora. Para o servidor que está acompanhando a vida da administração pública ao longo do dia a dia, inclusive nas campanhas anuais necessárias do chamado dissídio junto ao sindicato, são propostas como essa de projeto de lei que está tramitando aqui no Legislativo, para evitar, na linguagem bem do senso comum, que o prefeito dê uma canetada dando algum benefício imediato, ocasional para o servidor, sem cuidar de prever a despesa que isso vai gerar para o fundo de previdência. Exatamente. É uma medida muito inteligente, né? Muito avançada, inclusive no âmbito aí do governo federal, né? Que são poucos municípios que têm essa precaução, né? E é um processo, né? Você vê a formação do patrimônio previdenciário, da estabilização do regime de previdência, não é uma coisa que você faz de um dia para a noite. Então é um processo. Você vê que eu estou aqui há 10 anos, né? E em muitos aspectos o FUNPREV, ele melhorou. Primeiro pela contratação do déficit anterior, né? De corrente lá de quase 20 anos lá de baixa capitalização, sem cuidado, sem cálculo atuarial. E a partir desse momento, com iniciativas na questão de investimentos, de qualificação de pessoal, de contratação de consultorias, para que o regime mantenha a saúde ao longo do tempo. Então ele pode estar bem no momento e depois de um ano ele tem uma dificuldade ocasionada por um fator externo, que daí não tem a ver com a gestão do FUNPREV, mas de um fator externo que vai impactar nos benefícios. Vou colocar uma outra situação para o senhor avaliar das possibilidades, porque está em efervescência em nível nacional nesse momento, a questão da chamada reforma da Previdência, que já foi citada no passado, mas com algumas situações específicas, como por exemplo a possibilidade iminente de nós no Brasil também adotarmos regras que já estão valendo para o mundo todo de idade mínima de aposentadoria além do nosso patamar atual. É visto genericamente no Caixa que não há como suportar receitas de pagamentos de aposentadorias com gente se aposentando no auge de suas carreiras, por exemplo, aos 50 anos, independentemente do juízo de valor de cada uma dessas situações. Isso pode, pela situação atuarial, melhorar então o nosso Caixa? Seria um raciocínio lógico? Ao contrário do que se poderia imaginar, do ponto de vista das projeções do FUNPREV, se você alterar alguma das regras vigentes, né, ou seja, em idade para aposentadoria, ou o tempo necessário para aposentadoria, ou na fórmula do cálculo do benefício, ou ainda na forma de contribuição para oferir o direito ao benefício, que seriam as 4 possibilidades, né, de você mexer na Previdência, qualquer uma dessas medidas que eventualmente sejam aprovadas agora, elas serão no intuito de reduzir o impacto da Previdência
para os cofres dos regimes de previdência e dos entes, né, como os municípios e os estados. Então, daí do ponto de vista do cálculo atuarial, isso vai melhorar a situação atuarial, porque você vai, por exemplo, diferir o benefício, ou seja, você vai, o benefício que você estava pensando em conceder em 10 anos, você vai conceder em 12 anos. Então isso vai dar mais 2 anos daquele servidor ainda em atividade, contribuindo, o regime recebendo a contribuição dele, a contribuição patronal, por mais esses 2 anos. Então, a tendência é que, havendo uma mudança de parâmetros, ou de fórmula, ou de forma de contribuição, o resultado atuarial das próximas avaliações vai ser beneficiado com isso. Só do ponto de vista prático, entre outras possíveis consequências, para a gente pontuar aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara, ao aumento da expectativa de vida, naturalmente tem incidência sobre o que estamos falando. E tem um recurso no sistema de serviço público, o senhor comentou na audiência pública de apresentação do cálculo atuarial, que são daqueles que se aposentam, mas continuam prestando serviços. Isso também, do ponto de vista da fundação, é saudável financeiramente? Veja, uma das variáveis mais difíceis de você estimar numa avaliação atuarial é quando a pessoa vai fazer a opção voluntária ao benefício de aposentadoria. Então, ela completa a idade e o tempo e tem direito ao benefício, mas por algum motivo de ordem pessoal, ela pode adiar isso, né? Ou porque ela atingiu um determinado nível na carreira, está ocupando um cargo que ela sempre desejou, ou por uma questão pessoal, uma opção de continuar trabalhando, sei lá. Isso tudo faz com que aquele benefício que a avaliação atuarial estima que vai ocorrer naquele ano, ou seja, ele vai se aposentar esse ano, aí ele voluntariamente acaba optando em permanecer trabalhando, e ele vai continuar contribuindo, gerando mais receitas do que o cálculo atuarial esperava e deixando de receber o benefício, ou seja, tendo menos despesa do que o cálculo atuarial desejava. Quando o servidor ele faz essa opção, quando ele atinge todos os requisitos, ele tem direito a um benefício chamado abono de permanência. Então, ele tem tem tempo, idade, tudo direitinho, aí ele não opta e requer o abono de permanência. O abono de permanência é um adicional salarial equivalente ao valor da contribuição que ele faz. Então, aqui em Bauru, os servidores pagam 11% de contribuição para o Funprev. Um exemplo, para simplificar o cálculo, suponho que o servidor ganhe R$1.000, então ele paga R$110 de contribuição. Se ele completar o tempo e a idade, ele vai ter direito a um abono de permanência de R$110. Então, na prática, no mais e menos lá do contra-cheque dele, ele vai deixar de contribuir. Então, ele paga 110 para o Funprev e a prefeitura, o município, o órgão onde ele está lotado, faz um crédito adicional de R$110 para ele. Então, essa variável, que é bem imponderável, né? A gente trabalha no cálculo na pior das hipóteses, ou seja, assim que o servidor atinge o direito, a gente considera que ele vai se aposentar. Agora, se ele voluntariamente opta em adiar o benefício, isso gera um ganho para o plano como um todo, né? Ele deixa de receber o benefício que ele teria direito e ainda contribui por mais tempo. Uma outra variável, para fechar um pouco o horizonte das informações mais específicas, que é a fórmula de entrada e saída, reposição de mão de obra no sistema. Salvo engano, o cálculo atuarial aqui em Bauru faz na proporção de 1:1. E em função dos tetos, os limites de gastos com funcionalismo, isso na prática está sendo muito difícil de ser cumprido pelo prefeito, não só de Bauru, como das cidades vizinhas que nos ouvem. Isso gera uma defasagem em relação à previsão de cálculo para o tempo, inclusive pensando na impossibilidade dos próximos prefeitos, em função da crise, infelizmente, de continuarem tendo dificuldade de reposição de mão de obra. Isso. Bem, isso não tem muito a ver com a questão previdenciária. Essa é uma questão de gestão do orçamento público. A dificuldade, ela vem da queda da receita do município. Então, você tem, de um lado, a folha de pagamentos pressionando, né, os limites de despesa, porque ela tem aumentos, avanços previstos nos planos de cargos e salários, e por outro lado, isso faz com que a despesa aumente todo ano, e por outro lado, as prefeituras têm tido uma redução de receita. Então, para você enquadrar isso é difícil. Então, você tem um vetor subindo a despesa e um outro vetor diminuindo a receita. Então, o enquadramento fica difícil. Então, esta é uma situação pontual, tá? Está acontecendo desde o ano passado para este ano. No histórico dos últimos 7 anos, como eu apresentei hoje na audiência pública, a prefeitura passou de 6.000 servidores ativos em 2010
para atualmente 6.500 servidores ativos. Então, além dele repor os que se aposentaram, ele ainda aumentou 500 servidores em relação àquela base. Se isso vai se repetir ao longo do tempo, a gente não pode afirmar nem que sim e nem que não. Vai depender das dinâmicas que vieram acontecendo aqui. Para os efeitos da projeção atuarial, eu considero que a prefeitura terá sempre 6.500 servidores, aquele número arredondado lá que eu apresentei. Então, se isso realmente não acontecer, a gente vai ter que revisar essa hipótese para baixo, tá? Mas tem que observar isso na prática, que não está acontecendo. Um último dado para comentário é uma questão de reconhecimento de equalização de ponto, apesar da dificuldade que ela foi montada no tempo aqui, que é o que a gente chama de aportes. Num determinado momento, a prefeitura compreendeu que havia necessidade de um projeto de lei específico para repor aquilo que não tinha sido pago ou contribuído para a formação do capital do fundo ao longo do tempo no passado por uma série de razões. Isso faz uma composição já ajustada em lei que o senhor leva em conta nessa conta aqui, né? Isso foi ajustado em 2011, então havia um desequilíbrio do plano lá de algo como 500 milhões de reais, que era o desequilíbrio observado desde a criação da primeira versão do regime próprio lá, se eu não me engano, em 92 até aquele momento. Então isso é muito polêmico, né? Porque as pessoas querem saber a origem disso e tal. Por quê? Naquele momento não existia uma fiscalização sobre isso. Então não significa que a prefeitura deixou de recolher. Aquilo que ela deixou de recolher foi confessado, existe inclusive um parcelamento que está sendo pago ali. Ocorre que naquele momento não existia a exigência dessa observância do cálculo atuarial, do equilíbrio, das projeções e tal. Então, se contribuía um valor que não era determinado tecnicamente, que era insuficiente para a formação do patrimônio. E havia aquela sensação de equilíbrio. Por quê? Porque você tem, no início dos regimes, eles começaram com muitos servidores contribuindo e nenhum recebendo benefício. Então, a impressão do leigo que olha para aquela situação, ele diz assim, não, esse dinheiro não vai acabar nunca vai fazer falta esse dinheiro. Com o amadurecimento desse grupo de servidores e com a concessão dos benefícios, o desequilíbrio começou a aparecer, começou a ficar mais evidente. Então, o ideal é que desde lá, no início dos anos 90, tivesse sido formado um patrimônio, tá? Que lá em 2010 seria de 500 milhões de reais, né? Parece ser um número absurdamente alto, mas não é. Nós estamos falando de 20 anos da contribuição patronal e a contribuição dos servidores desde o início. Desde lá para até agora, o plano foi estabelecido em 35 anos, então ele vai acabar lá no final de 2043, e em alguns momentos nesses últimos 7 anos que houve algum desequilíbrio provocado ou pelo PSS, ou por questões relativas a investimentos, ou outras variáveis que modificaram a questão atuarial, o plano foi revisto, tanto que ele já foi revisto 2 vezes, né? Numa lei de 2013 e numa outra lei de 2014. Mas o importante é que nesse momento a fotografia, né, como diria o professor de matemática atuarial, dizer que o cálculo atuarial é uma fotografia do momento, né? Então a fotografia desse momento ela é muito boa, porque você tem uma projeção de receitas e despesas equilibrada. Só para informar o dado para o servidor público que está nos acompanhando em casa, quando o professor Luiz Cláudio fala da questão do PCCS, é o plano de cargos, carreiras e salários que foi aplicado aqui na gestão pública de Bauru, em todos os órgãos da administração direta, mais o DAI, que é a autarquia, e que gerou entre 2010 e 2015 78% de aumento de despesa na folha, para a inflação do período de 48%, ou seja, um ganho real de salário. Luiz Cláudio, muito obrigado por ter ajudado conosco aqui a traduzir essas informações e, sobretudo, a incentivar o servidor público e também o cidadão, porque essa conta diz respeito a ele, que é do orçamento municipal, a entender um pouquinho sobre essa sistemática do cálculo atuarial. Então tá, é um prazer, eu fico sempre à disposição quando eu estiver aqui em Bauru e vocês quiserem conversar, eu estou à disposição. Muito obrigado a você que está em casa e que nos acompanhou em multiplataforma pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Até o nosso próximo Espaço Aberto.